Olá, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito. Meu nome é Ana Cláudia Lucas e eu sou professora de Direito Penal. Nesse curso, nós vamos tratar sobre o tema Direito Penal Econômico, a relação, na verdade, entre a dogmática jurídico-penal, especialmente o conceito analítico do crime, e o direito penal econômico. Primeiramente, gostaria de apresentar as alunas que estão conosco hoje, a Ana Paula, a Sabrina e a Tamara. Se vocês tiverem dúvidas e quiserem encaminhá-las para o programa Saber Direito, poderão fazê-lo por intermédio do e-mail saberdireito@stf.jus.br. É importante, quando enviarem o e-mail, fazerem a referência ao nome do curso, Direito Penal Econômico, e também ao nome do professor, Ana Cláudia Lucas. Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre a atipicidade, sobre as causas que traduzem e que impõem a exclusão da tipicidade de um determinado comportamento, fazendo, obviamente, a relação dessas causas excludentes da tipicidade com o direito penal econômico. Ou seja, estabelecendo que nós temos as chamadas causas legais de exclusão da tipicidade e quais delas mais estão afetas ao direito penal econômico, assim também vamos tratar sobre as causas extralegais de exclusão da tipicidade e a sua relação com o direito penal econômico. Nós vamos iniciar referindo exatamente o sentido dessa expressão atipicidade, ou seja, o que significa a atipicidade. É preciso ter certo e seguro que nem todo o comportamento que causa repulsa em sociedade, nem todo o comportamento que se apresenta para a sociedade de algum modo repugnante, repulsivo, se constitui em comportamento típico. Nós temos determinadas condutas, determinados comportamentos que aos olhos de uns e de outros podem parecer comportamentos não adequados, não ajustados ou de algum modo assim repulsivos, mas que não encontram na legislação penal brasileira um correspondente do ponto de vista da adequação típica. Eu sempre refiro aqui, desprovida sempre de qualquer preconceito, como devem ser as nossas apresentações e as nossas aulas e o tratamento com o nosso conteúdo, a questão, por exemplo, da prostituição. Prostituir-se pode, aos olhos de alguns, de uns e de outros, parecer um comportamento eticamente reprovável, repugnante do ponto de vista moral, inadequado do ponto de vista religioso. Mas prostituir-se não é um comportamento que encontra guarida, que encontra abrigo na legislação penal brasileira. Não há, portanto, adequação típica entre a conduta de uma pessoa que se prostitui e a legislação penal brasileira. Portanto, prostituir-se não constitui fato típico e, em não se constituindo um fato típico, não pode se constituir crime. Nessa hipótese, nós temos uma atipicidade absoluta, ou seja, o fato é atípico porque ele não se adequa, ele não se subsume à descrição da norma penal. Um outro bom exemplo de atipicidade, ainda que o comportamento possa ter alguma natureza repulsiva, é, por exemplo, o crime olha o ato falho, o comportamento de incesto. O incesto, que é aquela relação íntima entre pessoas que têm laços familiares, estreitos, em primeiro grau. Claro que aqui vamos afastar completamente as possibilidades dessas relações íntimas praticadas com pessoas que são adolescentes ou crianças. Obviamente que isso está fora da noção de incesto. Mas a relação íntima entre adultos pertencentes ao núcleo familiar em relação de primeiro grau, que caracteriza o incesto, é um comportamento que pode, sob determinados aspectos,
se parecer ou parecer repulsivo, repugnante, eticamente reprovável, do ponto de vista religioso também inaceitável, mas ele não se constitui um comportamento criminoso, porque ele não se constitui um fato típico. Aqui também nós temos uma característica de atipicidade, que resulta, então, exatamente quando o fato ele não se subsume, ele não se adequa a nenhuma descrição normativa, a nenhuma norma incriminadora. Esta atipicidade, eu costumo dizer, ela não é difícil de compreender. Diga-se de passagem aqui, a função do tipo penal, que é a função, uma das funções do tipo penal, que é a função de garantia e a função pedagógica, ela fica bastante bem delineada. Por que que fica delineada? Porque basta que eu consulte a legislação, tentando buscar aquele modelo em que se poderia ajustar estas duas condutas antes referidas, a do incesto e da prostituição, e eu vou perceber que realmente, ao folhear a legislação penal brasileira, eu não vou encontrar nela o modelo, eu não vou encontrar nela a norma incriminadora, portanto, eu não vou conseguir fazer o ajustamento. A função pedagógica do tipo, que é essa função facilitadora na identificação dos comportamentos que são ou que não são típicos, ela aqui fica perfeitamente evidenciada. Sempre que eu precisarmos identificar se um determinado comportamento ele tem ou não o atributo da tipicidade, o que nós temos que fazer é exatamente esse exercício de adequação típica, buscando na legislação aquele modelo, a norma incriminadora correspondente. Quando esse modelo não existe, estamos diante de uma situação de atipicidade absoluta. Não obstante, também é possível que em determinadas situações, o ajustamento do comportamento à norma incriminadora, ele exista. Ou seja, eu consigo ajustar o comportamento à descrição da norma. Significa dizer, nestes casos, a tipicidade formalmente ela se apresenta. Ou seja, não é um caso de atipicidade absoluta. Eu consigo fazer o ajustamento da norma, do fato, à descrição da norma. É perfeito esse ajuste. Portanto, formalmente, repito, a tipicidade aparece. Porém, circunstâncias outras presentes na legislação penal ou fora da legislação penal permitem, em determinadas situações, a exclusão dessa tipicidade. Ora, quando isso acontece, quando eu tenho um comportamento que se ajusta à descrição formal da norma incriminadora, mas que, pela presença de circunstâncias outras, previstas na própria legislação penal, ou até mesmo concebidas, ainda que não previstas na legislação penal, se essas circunstâncias aparecem, essa tipicidade formal, ela desaparece. Nesse caso, nós nos postamos diante daquilo que nós chamamos de causas de exclusão da tipicidade. Então, circunstâncias que vêm exatamente provocar a exclusão daquela tipicidade que inicialmente se estabeleceu, que formalmente tem lugar. Essas causas de exclusão da tipicidade, elas estão previstas, algumas na legislação penal brasileira, portanto, são as chamadas causas legais de exclusão da tipicidade, e, por outro lado, nós temos outras que são chamadas de causas supralegais ou extralegais, que não estão contempladas na legislação penal brasileira. São circunstâncias nascidas, oriundas, ou de construções doutrinárias, ou até mesmo da jurisprudência, ou por intermédio mesmo do costume, ou então decorrentes de princípios de direito penal. Eu vou exatamente tratar primeiro sobre as causas extralegais de exclusão da tipicidade, ou seja, aquelas que não estão contempladas na legislação. Ao falar dessas causas de exclusão da tipicidade extralegais, eu já vou aproveitar e fazer
a relação delas com o direito penal econômico, fazendo assim, de forma mais próxima, a relação de cada uma dessas circunstâncias com o direito penal econômico. Dito de outro modo, onde no direito penal econômico essas causas de exclusão têm tido mais lugar, onde elas têm sido mais bem recebidas. Vou inicialmente, então, obviamente, numa redundância aqui, vou iniciar pelas causas extralegais. Na legislação, ou na doutrina penal, melhor dizendo, essas causas extralegais, elas são 3. O chamado crime de bagatela, ou o princípio da insignificância, o princípio da adequação social, como uma segunda causa extralegal, e também o chamado consentimento do ofendido. Vou me deter inicialmente a tratar exatamente sobre o crime de bagatela, o chamado princípio da insignificância. O crime de bagatela, ou o princípio da insignificância, ele figura dentre as causas extralegais de exclusão da tipicidade. E por que e o que é o princípio da insignificância ou da bagatela? Dentro da concepção intervencionista do direito penal, está sempre a ideia de que esse ramo do direito penal e direito penal econômico, ele só se justifica na sua intervenção quando haja uma lesão ou uma ameaça de lesão a um bem jurídico tutelado, de modo a que esta lesão ou esta ameaça se constituam algo com alguma significância, ou seja, é preciso que o comportamento ele viole minimamente o bem jurídico tutelado ou o ameace minimamente. Quero dizer, então, por outro lado, que há circunstâncias em que o ataque, a lesão, a ameaça, que são existentes, portanto, que existem na conduta do agente em relação ao bem jurídico tutelado, são tão pouco significativas ou trazem uma repercussão tão pequena, atacam de maneira tão ínfima, que a intervenção do direito penal passa a não se justificar. É isso que traduz o chamado princípio da insignificância, a possibilidade de afastamento da responsabilidade penal pela inexpressividade da lesão ou da ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado. O próprio Supremo Tribunal Federal tem balizado as suas decisões, que são inúmeras, com relação aos crimes bagatelares ou ao princípio da insignificância, com base fundamentalmente em critérios que são os seguintes, que são critérios muito razoáveis. Ou seja, para a aferição da insignificância ou da bagatela, deve-se considerar o quê? Em primeiro lugar, deve-se considerar a mínima ofensividade da conduta. Também é razoável aqui fazer-se a referência, né, e relacionar esse primeiro critério com o próprio princípio da ofensividade, que é um princípio geral, um princípio de direito penal, que traduz exatamente a necessidade de que o comportamento ofenda, né, de maneira significativa o bem jurídico tutelado. Se essa ofensa ela não aparece, ou se ela é realmente mínima, essa ofensividade, é possível pensar-se na bagatela, ou pensar-se no afastamento da responsabilidade penal. Um outro critério, segundo o STF, é exatamente a ausência de periculosidade social da própria ação. Ou seja, a ação ela tem que ser ou estar desprovida de perigo social relevante. Então, não basta apenas a pouca ou a pequena ofensividade da conduta, mas eu também preciso agregar aqui essa ideia de pequena periculosidade social da ação. Um outro critério, o terceiro, de 4, é exatamente a reduzida reprovação do comportamento. Ou seja, o grau de reprovabilidade do comportamento praticado pelo agente tem que ser reduzido, tem que ser muito pequeno. E, por fim, o quarto critério adotado para balizar, né, essa casuística que é o princípio da insignificância é exatamente a inexpressividade da lesão jurídica provocada ao bem tutelado, ao interesse tutelado.
Vejam que eu frisei, o princípio da insignificância e o reconhecimento do crime de bagatela só é possível num ambiente de casuística, ou seja, não é possível fazer uma regra, estabelecer-se a priori quando e em que situações a bagatela tem, deve ter ou não deve ter lugar. É muito difícil estabelecer-se, para não dizer impossível, fazer o estabelecimento a priori desse ambiente favorável ao reconhecimento da insignificância. É casuístico, é preciso considerar a presença desses critérios que referi há pouco, porque eles me permitirão exatamente dimensionar se ali está um comportamento que merece ter a sua tipicidade excluída em razão exatamente da presença desses elementos, da pouca expressividade ou da pequena expressividade da conduta, do grau de reprovação também, muito pequeno, da pequena ofensividade social, além de tudo, de nenhuma atitude, assim, a mínima ofensividade da própria conduta do agente. Vou aproveitar e imediatamente referir que no âmbito do direito penal econômico, o princípio da insignificância, ele tem lugar de destaque, eu poderia dizer. Não é incomum, no âmbito da criminalidade econômica, encontrar-se ambiente, decisões e decisões dos tribunais, inclusive dos tribunais superiores, a respeito da aplicação do princípio da insignificância. Antes de referir sobre as hipóteses que eu anotei aqui, relativas à legislação, eu quero dizer também o seguinte: o princípio da insignificância, ele não tem lugar quando se trate de crimes praticados contra a administração pública. É absolutamente importante que façamos e que deixemos muito clara, pontuando essa circunstância. O princípio da insignificância, o princípio da bagatela, não tem espaço no âmbito daqueles crimes praticados contra a administração pública. E vejam, nem todos os crimes contra a administração pública são crimes caracterizados como de direito penal econômico ou são crimes econômicos. Há alguns até que também são erigidos a essa condição, a condição de crimes econômicos. Mas a bagatela não tem lugar nos crimes praticados contra a administração pública, exatamente porque, no âmbito da administração pública, o objeto da tutela, o interesse tutelado é, primeiro, o normal funcionamento da administração pública. Normal funcionamento da administração pública, balizado esse normal funcionamento pelo chamado princípio da moralidade pública e o princípio da legalidade, que são princípios fundamentais da administração. Assim, para fazer uma casuística, não importa, por exemplo, se o funcionário público subtraiu ou apropriou-se de um maço de papéis, 100 folhas de papel ofício, ou se ele se apropriou ou subtraiu um veículo da administração pública. Porque a ofensa ao princípio da moralidade, a ofensa ao princípio da legalidade, se traduzirá tanto em relação ao maço de papéis, quanto em relação ao veículo. De modo que, a rigor, nós teríamos aqui um crime de peculato, seja peculato furto, seja peculato apropriação. O princípio da insignificância, ele não estaria apto a excluir a tipicidade lá da subtração ou da apropriação das folhas de papel, exatamente porque o bem jurídico tutelado aqui é o mesmo. Então, há expressividade na lesão e há reprovação na conduta do agente em uma ou em outra circunstância. Então, não se tem admitido o princípio da insignificância em crimes contra a administração pública. Logo, nós vamos tratar especificamente de um delito, que é um delito praticado contra a administração pública, mas que, não obstante, porque também está erigido a condição de um crime econômico, nele se tem observado a possibilidade e o reconhecimento do princípio da insignificância, numa conduta aí, sob certo modo, paradoxal e contraditória. Nós vamos logo a seguir tratar sobre esse delito. Antes, eu gostaria de citar
algumas hipóteses em que tem sido bastante comum o crime de bagatela. Vou citar o exemplo da legislação penal previdenciária, ou seja, no âmbito da previdência social. Nós temos na legislação penal, no Código Penal, dois crimes, fundamentalmente, que atentam contra a ordem previdenciária ou contra a previdência social, que são os crimes previstos nos artigos 168-A do Código Penal e o crime do artigo 337-A do Código Penal. São dois crimes contra a Previdência. O primeiro deles, o chamado crime de apropriação indébita previdenciária, que é o crime do artigo 168-A. Eu, mais uma vez, recomendo, até porque não é possível, não temos sequer tempo, né, e ficaria também bastante massacrante se nos dedicássemos aqui à leitura, né, dos dispositivos ou da legislação. Então, eu sugiro aos alunos, às alunas e àqueles que estão nos assistindo que consultem a legislação na medida em que vamos tratando exatamente do ponto de vista exemplificativo sobre estes dispositivos. Voltando então, artigo 168-A do Código Penal, o crime de apropriação indébita previdenciária. O que se tem observado com o crime de apropriação indébita previdenciária? A aplicação do princípio da insignificância para o afastamento da responsabilidade penal, ou seja, a utilização do crime bagatelar para a exclusão da tipicidade em comportamentos de apropriação indébita previdenciária, cuja dívida, ou seja, cujo montante apropriado indevidamente da Previdência não ultrapassa os R$10.000. Por que essa cifra, R$10.000, né? De onde sai essa casuística? É que, na verdade, por uma portaria do Ministério da Previdência Social, se estabeleceu esse valor como um valor mínimo, limite, para que se possa ingressar com a competente execução fiscal. Quero dizer, até R$10.000, a administração previdenciária entende que é dispendiosa a execução fiscal, ou seja, tolera de algum modo, nesse limite, a apropriação, vamos dizer assim, porque abre mão a própria administração previdenciária, do ponto de vista fiscal, de executar, então, esses créditos tributários em seu benefício. Ora, se a própria administração previdenciária abre mão, entende que esse valor é pequeno e, portanto, ela abre mão da execução fiscal nesse sentido, por óbvio que o sujeito que está sendo responsabilizado criminalmente por esse delito, ele também tem direito de apropriar-se, vamos dizer assim, dessa concepção da insignificância. Ora, seria absolutamente impensável imaginar-se que a administração previdenciária abra mão pela pequenez de executar, do ponto de vista fiscal, essa dívida, mas o direito penal se atrevesse a responsabilizar criminalmente o agente por essa dívida. Então, se aquele órgão a quem interessa de maneira muito mais significativa obter esses valores, ele não se mostra interessado, então o direito penal também aqui deixa de exercer a sua intervenção reconhecendo a bagatela. Então, é absolutamente possível, no âmbito dos crimes contra a Previdência, nos crimes previdenciários, o reconhecimento do crime de bagatela. Outra situação que também se observa a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância tem relação com o crime, que também é integrante do direito penal econômico, o chamado crime de descaminho. Lá no artigo 334 do Código Penal Brasileiro está definido, na verdade, dois delitos: o delito de contrabando e o delito de descaminho. Muito embora estejam ambos no mesmo dispositivo e até por um equívoco, no nome atribuído a esses crimes, aparece lá contrabando ou descaminho, dando uma ideia falsa de que sejam crimes semelhantes, eles são absolutamente diferentes, se diferem. O contrabando, dito de modo
sucinto, é o comportamento de quem faz ingressar no território nacional ou sair do território nacional mercadorias proibidas, ou seja, mercadorias cujo ingresso e cuja saída está vedado por outras normas de direito. Já o descaminho é um comportamento diferente, é o comportamento de quem importa ou exporta mercadorias permitidas, iludindo o pagamento, ou seja, deixando de efetuar o pagamento devido pelo imposto, que no caso seja devido. É claro que nós temos, todos sabem, né, uma margem, uma cota em que não há tributação, portanto a exportação e a importação estão livres dessas mercadorias, mas uma vez que esta cota seja ultrapassada, então a incidência do imposto de importação ou de exportação existe e deve ser, portanto, satisfeito, o imposto deve ser satisfeito. Pois exatamente quando o agente não satisfaz o imposto, quando ele não efetua o pagamento, ele incide em crime de descaminho. No crime de descaminho, o princípio da insignificância também encontra guarida, ou seja, não é incomum encontrar-se na jurisprudência situações, decisões que foram absolutórias pela exclusão da tipicidade em face exatamente do reconhecimento do crime de bagatela. Especialmente no comportamento de quem realiza esse comércio que nós tendemos a chamar de comércio formiga, né? Então o comércio dos camelôs, aqueles que buscam mercadorias no estrangeiro para venda, né, nas cidades, enfim, esses comportamentos, às vezes, pela insignificância, pelas chamadas aspas, como aparece na jurisprudência, quinquilharias, fecha aspas, que são trazidas e vendidas, acabam também por merecer uma certa tolerância e, portanto, acabam esses agentes por terem excluída a tipicidade dos seus comportamentos pelo crime de bagatela, restando assim absolvidos. Mais adiante nós vamos falar no princípio da adequação social e também vamos fazer uma pequena relação aqui com o crime de descaminho, porque também é justificativa e é fundamento para a absolvição nesses crimes, muitas vezes, a aplicação ou a questão da adequação social. Mas nós vamos caminhando passo a passo e logo vamos referir sobre esse princípio. Pois bem, dito isso sobre o crime de bagatela, então a primeira causa extralegal de exclusão da tipicidade e a sua relação com o crime econômico, com o direito penal econômico, nós prosseguimos exatamente para falar sobre o princípio da adequação social, que é a segunda causa extralegal de exclusão da tipicidade e que também tem merecido alguma observância do ponto de vista da jurisprudência para fins de excluir a tipicidade em crimes econômicos. Eu costumo utilizar uma expressão para caracterizar o princípio da adequação social. Eu digo sempre que o princípio da adequação social é um princípio um pouco coringa. Quem advoga, quem lida na esfera criminal, tem sempre essa carta na manga, como tese defensiva. Ou seja, o princípio da adequação social é um coringa. E por que ele é um coringa? Porque ora o princípio da adequação social, ora o princípio da adequação social pode servir como uma causa extralegal de exclusão da tipicidade, ora ele pode servir como uma causa extralegal de exclusão da ilicitude, e nós vamos tratar numa próxima aula, e também serve esse princípio para excluir a culpabilidade, também objeto das nossas reflexões num próximo momento. Então, vejam, é um princípio coringa, porque ele tem um ajustamento, como causa de exclusão da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade. Dependendo da forma como a casuística traz a questão a ser apreciada pelo tribunal, um ou outro momento, ou uma ou outra causa de exclusão vai surgir, tipicidade, ilicitude ou culpabilidade. Quando é que tem lugar o princípio da adequação social como causa de exclusão da tipicidade? Ou seja, em que momento, em que situações esse princípio serve para excluir a tipicidade? Muitas vezes nós estamos diante de condutas que são formalmente típicas, ou seja, que se ajustam perfeitamente à descrição da lei, mas elas, condutas, acabam por traduzir
muito maior proveito social do que prejuízo social. Ou seja, essas condutas, embora formalmente típicas, elas trazem menos prejuízo social do que benefícios. Ainda que típicas, se consegue identificar nelas, nessas condutas, algum tipo de proveito social. Isso pode, de algum modo, parecer paradoxal, não é? Porque nós sabemos que uma das condições exatamente para erigir determinado comportamento à condição de um comportamento típico para uma norma incriminadora é exatamente o desvalor social daquele comportamento e a inadequação social daquele comportamento. Então, como pode agora, né, num segundo momento, que este comportamento seja formalmente típico, mas adequado socialmente? Então, parece um paradoxo. Mas, na verdade, existem situações assim. E aí vou me apropriar daquilo que eu referia agora há pouco sobre a questão do descaminho. A questão do descaminho, ela também pode ser enfrentada no sentido de absolver os agentes, né? Especialmente estes comerciantes que são responsáveis por esse comércio formiga, o comércio do camelô, como se trata aí no senso comum. Pode esse comportamento tolerado gerar mais benefícios sociais do que prejuízos sociais. Então, naquela lógica assim, bastante comum e casuística, nós observamos o quê? Que aquela criatura, ela está exercendo um comércio que se reconhece, um comércio que se legitima, né, que toda a cidade tem, né, que o poder público reconhece como tal, às vezes destina inclusive um espaço adequado para isso. Vejam que eu sou do Sul, lá na minha cidade, em Pelotas, existe ainda uma situação muito interessante, porque o camelô em Pelotas, ele fica situado na frente do prédio da Receita Federal. De modo que por isso, né, só por isso, ou seja, essa proximidade, né, do Estado ali representado pelo órgão Receita Federal e o próprio funcionamento do camelô, isso já dá uma ideia de que a sociedade tolera, reconhece o comportamento como adequado. De modo que não há sentido, então, só porque formalmente esse comportamento é típico, responsabilizar criminalmente essas pessoas. Porque se sabe que se elas não tiverem a oportunidade de exercerem aquele tipo de comércio, de se comportarem daquele modo, elas poderão viver ou passar a viver, experimentar uma situação de desemprego, de adversidade econômica, de adversidades no seu sustento. Então, é esse o raciocínio, é essa ideia que está por detrás exatamente do princípio da adequação social. Quero deixar muito claro que, embora esse princípio ele tenha lugar no âmbito do direito penal econômico, as decisões nos tribunais, especialmente nos tribunais superiores, elas não têm sido muito tolerantes com o princípio da adequação social, que é para não passar aqui, né, uma ideia, né, de que a adequação social tem lugar em todas as situações, em todas as coisas, e que facilmente, por ser um princípio coringa aí, que facilmente é reconhecido. Isso não é verdade, porque especialmente nos tribunais superiores não se tem tido assim muita tolerância e muito apoio com relação ao princípio da adequação social. Bem, a terceira causa de exclusão da tipicidade, que é o chamado consentimento do ofendido. Ora, o consentimento do ofendido, o próprio nome já está expressando aquilo que o instituto significa. Há consentimento do ofendido quando a pessoa que é lesionada, atacada, né, que tem o seu bem jurídico ameaçado ou danificado, ela própria tolerou, ela própria consentiu em que isso ocorresse. No âmbito da criminalidade econômica, o consentimento do ofendido não é um instituto, uma causa de exclusão da tipicidade que tenha lugar assim facilmente. Até porque, como já vimos, né, o bem jurídico tutelado no âmbito da criminalidade econômica é um bem jurídico supraindividual, coletivo, de modo que não se poderia obter assim da coletividade, né, uma tolerância maciça em relação à lesão, à ameaça de lesão a bem jurídico tutelado. Então, é mais difícil o reconhecimento do consentimento do ofendido. Mas, ainda assim, ele tem lugar em determinadas situações.
Por exemplo, na Lei 8.137, de 1990, no que ela trata dos crimes contra as relações de consumo, lá no seu artigo 7º, inciso 9º, existe uma modalidade delituosa que responsabiliza aquela pessoa que entrega uma mercadoria em condições impróprias para o consumo humano. Ou seja, comete crime contra a relação de consumo a pessoa que entrega uma mercadoria que não está própria para o consumo humano. É possível, em algumas situações, entregar algum tipo de mercadoria que, pela legislação extrapenal, não é entendida como própria para consumo, com o consentimento de alguém. Eu sempre refiro, quando trato desse conteúdo, uma situação que foi enfrentada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em que um fazendeiro contemplou um servidor, um empregado, que foi fazer determinado serviço na sua fazenda, com um gado, ou seja, com um boi, né, para que fosse abatido e para que satisfizesse, então, lá a festa, até era uma festa de Natal, se não me engano, daquele trabalhador. Mas este animal, ele na verdade era portador, ele portava, embora estivesse oculto isso, pelo menos para o proprietário da fazenda, ele portava uma doença que é chamada de caquexia, que é quando o animal tem menos gordura do que é necessário e do que se tolera para consumo humano. Significa dizer, o animal, o gado, ele tem um mínimo de gordura para que ele possa ser consumido pela população. Quando não tem esse mínimo, então está impróprio para consumo. O trabalhador, como era trabalhador rural e bastante entendido, ele sabia desta, visualmente, ele conseguia identificar que aquele gado não estava adequado. Mas ainda assim ele consentiu, ele tinha interesse em consumir e entendia próprio para consumo e consumiu, inclusive. E nada aconteceu com ele. Mas, de qualquer modo, o dono da fazenda acabou sendo responsabilizado, porque esse trabalhador foi parado numa blitz, teve que dar conta, né, da origem daquela carne, acabou dizendo que tinha ganhado aquela carne, enfim, a carne foi examinada, o animal era caquético, né, tinha caquexia, de modo que acabou o fazendeiro sendo responsabilizado, mas beneficiado pelo consentimento do ofendido. Ou seja, porque aquele trabalhador rural havia, né, aceitado aquele animal para o seu consumo próprio. Além do que também havia uma outra tese, que logo nós vamos falar, sobre erro de tipo, que também acabou contribuindo aí para a absolvição do fazendeiro. Assim que consentimento do ofendido não é realmente uma causa de exclusão da tipicidade que tenha lugar com muita frequência no âmbito da criminalidade econômica. Bem, essas são as 3 causas de exclusão da tipicidade chamadas de extralegais. Nós temos ainda na legislação penal brasileira 4 causas legais de exclusão da tipicidade. Elas estão, essas causas legais, no artigo 15, 2 delas, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Ainda temos o crime impossível, hipótese do artigo 17 do Código Penal brasileiro. E, por fim, o chamado erro de tipo, que é a hipótese que está contemplada no artigo 20 do Código Penal. De todas essas 4 causas de exclusão legais da tipicidade, desistência voluntária, arrependimento eficaz, crime impossível e erro de tipo, a que mais frequentemente ocorre no âmbito da criminalidade econômica é exatamente o erro de tipo. Vou repassar ainda que, brevemente, cada uma delas. A desistência voluntária existe quando o agente inicia a execução de um comportamento criminoso, mas dele desiste, ou seja, abre mão ainda no interregno do iter criminis, ainda na execução dos atos necessários para a consecução do crime, ele abre mão voluntariamente de prosseguir. Isso está dito exatamente assim na primeira parte do artigo 15. Já o arrependimento eficaz, um pouquinho diferente, o sujeito, ele realiza o comportamento integralmente, então ele dá início à execução dos atos necessários à consecução do crime, realiza a totalidade desses atos executórios e depois, arrependido, ele realiza uma nova conduta como que neutralizadora daquela inicial. Ou seja, por isso o arrependimento tem que ser eficaz. O sujeito tem que se arrepender e, arrependido, conseguir realizar uma nova conduta que como que apague, né? Isso é como dar aquele review, assim, na volta de uma fita, como que ele vá apagando, né, todas as consequências daquela sua conduta inicial.
O crime impossível, contemplado no artigo 17, é a chamada tentativa impunível, ou seja, quando o agente comete um comportamento que, pelo meio empregado por ele, ou pela inexistência do objeto que ele pretendia atacar na sua conduta delituosa, esses dois elementos, meio ou objeto, são inexistentes, essa tentativa ela é impunível. Lá no artigo 17 está dito que não se pune a tentativa quando o sujeito, por ineficácia absoluta do meio ou por impropriedade absoluta do objeto, ele jamais lograria consumar o crime. Ou seja, ele nunca conseguiria consumá-lo. E por isso, a legislação entendeu que ele também é merecedor da benesse no sentido da extinção da tipicidade no que diz respeito à tentativa. Ou seja, é uma tentativa criminosa impunível. E, por fim, o erro de tipo. O erro de tipo que aparece lá no artigo 20 do Código Penal. Vamos explicar assim. A norma incriminadora, o tipo penal, é formado por vários elementos. Né? Vários elementos integram o tipo penal de um crime. Pois quando o agente erra a respeito de um desses elementos do fato típico da norma incriminadora, quando ele erra, o dolo fica excluído, ou seja, não há dolo na conduta do agente. Vou relembrar, para exemplificar o erro de tipo, a hipótese aqui que eu referi lá do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, daquela hipótese do gado, né, com caquexia. Ora, a caquexia é uma doença que se instala no animal, mas que ela não é identificada assim a olho nu. Fora o empregado lá, que era um expert, um empregado rural, que antevia, não é possível, porque não há aparência, né, da caquexia. Eu vou dizer assim, o gado, o animal, pode parecer bastante saudável, gordinho, etc., mas a caquexia está ali presente, porque o teor de gordura, a quantidade de gordura naquele animal não é suficiente para o consumo humano. Obviamente que o sujeito, quando entregou aquele animal, quando deu de presente aquele animal para o seu empregado, ele desconhecia que se tratava ali de uma mercadoria imprópria para consumo. Isso é erro de tipo, porque para que haja o crime lá da Lei 8.137, seria absolutamente necessário que o sujeito tivesse o ânimos de entregar um animal, reconhecendo que aquele animal, como uma mercadoria, estava imprópria para consumo humano. Se ele não teve condições de aferir sobre essa impropriedade, então, na verdade, ele errou sobre um elemento do tipo penal. Errou sobre qual elemento? De ser impróprio para consumo. Ele não sabia disso. Se ele não sabia disso, ele não tinha dolo de entregar uma mercadoria imprópria para consumo. Portanto, fica excluído o dolo e a tipicidade dolosa para esse crime. Uma situação que também é muito comum na jurisprudência com relação a erro de tipo em criminalidade econômica, ainda no âmbito das relações de consumo, é essa venda que se faz de óculos de grau, por exemplo, ou óculos de sol, não só no camelô, mas às vezes até em lojas formalmente estabelecidas, e que são óculos que foram adquiridos com nota fiscal, com pagamento dos impostos, enfim, mas que numa avaliação por peritos evidenciam as lentes que elas não são próprias para consumo, porque não estão adequadas aos padrões exigidos. Ora, o dono da ótica, se ele compra de um fornecedor que ele reconhece como alguém a quem ele pode atribuir crédito, com nota fiscal, com pagamento do imposto devido, ele não tem como saber que aquela mercadoria é imprópria para consumo, porque ele age aqui numa presunção de legalidade, de verdade, enfim. Então, ele não pode ser responsabilizado criminalmente porque vendeu óculos, por exemplo, para alguém que levou lá para fazer um exame e as lentes não foram aprovadas porque estavam impróprias para consumo. Então, aqui o erro de tipo também tem aparecido nas legislações penais como um ambiente assim, favorável para o reconhecimento desta causa de exclusão da tipicidade. Nos próprios crimes contra o sistema financeiro, também o erro de tipo, ele acaba por aparecer como uma tese defensiva bastante útil.
as próprias dificuldades financeiras enfrentadas muitas vezes pelas empresas faz com que elas realizem algumas gestões mais temerárias, arriscadas, de algum modo imprudentes, mas sem o ânimo, sem qualquer intenção de causar prejuízo. É claro, não se desconsidera aqui que nós estamos então falando de gestão temerária, que, como eu referi, é um crime de perigo. Basta que tenha havido o perigo, e o crime já estaria caracterizado. Mas numa atuação assim, menos intervencionista e, quem sabe, reconhecendo as necessidades sociais, as próprias necessidades financeiras da empresa, o erro de tipo também apareça como um sinalizador de que, não havendo dolo por parte daquele empresário, ou seja, ele não está agindo de má fé, ele não utilizou-se de fraude, ele só realizou uma manobra arriscada no âmbito da sua empresa, ou até mesmo no âmbito financeiro de uma instituição bancária, por exemplo, é de se tolerar, pela ausência de dolo e aí, numa similitude, também reconhecer-se a exclusão da tipicidade. Falei agora recentemente sobre a desistência voluntária, sobre o arrependimento eficaz e o crime possível, que são causas de exclusão da tipicidade, mas que no âmbito da criminalidade econômica, no âmbito do direito penal econômico, não aparecem com tanta frequência como aparecem a bagatela, a própria adequação social e o próprio erro de tipo. Então, muito embora estes sejam institutos que causam a exclusão da atipicidade, eles, no âmbito da criminalidade econômica, eles não têm um assento, não aparecem, não surgem com muita frequência. Eu gostaria de consultar as alunas sobre alguma questão, alguma pergunta. A grande incidência de tipos penais abertos no direito penal econômico não seria uma hipótese de violação ao princípio da legalidade e da tipicidade? Então, a pergunta é bastante interessante, essa é uma questão tormentosa no âmbito do direito penal econômico. Realmente, nós temos uma incidência significativa de tipos penais abertos, E a tipicidade, ela tem uma função, o tipo penal tem uma função exatamente de garantia, uma função de proteção. Belling, que foi o primeiro a conceber a teoria do tipo penal, ele sustentava a necessidade de que o tipo penal fosse preciso, coeso, fechado, com descrições, com elementos assim bastante objetivos, descritivos, de modo a não perder-se o contexto dessa adequação típica que é necessária que se faça entre a conduta e a norma incriminadora. Obviamente que quanto mais o tipo penal for coeso, preciso, fechado, contrário ao tipo penal aberto, com elementos objetivos, o processo de adequação típica ele vai acontecer de forma muito mais tranquila. Vejam que eu referi para vocês lá na Lei 8.137 a questão do abuso do poder econômico. O abuso do poder econômico que está presente numa norma incriminadora é uma expressão que contempla uma infinidade de possibilidades, porque esse tipo penal ele abriu demais o elemento, permitindo, portanto, um sem número de comportamentos que ali têm ajustamento. Ora, isso poderia se pensar, mas isso é bom, então, porque aí nós vamos contemplar uma série de possibilidades criminosas. Mas, em contrapartida, como o direito penal é um direito que se pressupõe seguro, é um direito que está balizado pelo próprio princípio da legalidade, não há crime sem lei anterior que o defina, então é preciso haver essa definição muito completa, muito específica na lei, isso também pode dar margem a que se trabalhe numa perspectiva de impunidade exatamente pela dificuldade de fazer esse ajustamento. Se eu não tenho certeza que aquela norma contempla aquela hipótese comportamental, então é melhor que eu não responsabilize o agente. Então, nós temos aí realmente um campo fértil assim, para questionar e colocar em xeque os princípios da tipicidade e da legalidade na medida em que temos aumentado o número de tipos penais considerados abertos. Alguma outra questão?
Na criminalidade econômica, os crimes de perigo abstrato não acabam por dificultar a prova e por isso mesmo fomentar a impunidade? Bem, a rigor, não. Eu tenho que os crimes de perigo abstrato, eles promovem exatamente eles poderiam promover exatamente o contrário, ou seja, como é suficiente para a responsabilidade a prática de um comportamento que presumivelmente é perigoso, ou seja, eu não exijo, não há exigência de um perigo diagnóstico e tampouco de um dano, basta que presumidamente, essa presunção é iure et de iure, ou seja, ela não admite prova em contrário. Se presumiu, a lei presumiu, a gestão é temerária, presume que ela é temerária. É uma presunção absoluta. Então, se é uma presunção absoluta, a possibilidade de responsabilidade, ela existe. Então, a impunidade não teria vez. Exatamente para evitar a impunidade no âmbito do direito penal econômico, é que esse setor do direito se apropriou de forma muito abundante dessas possibilidades incriminadoras, ou seja, dos tipos de perigo abstrato. Não é demais referir que esses crimes eles são altamente criticáveis, os crimes de perigo abstrato, inclusive com relação à constitucionalidade deles. Porque aqui o que aparece é um choque entre princípios. Nós temos o princípio da ofensividade, de um lado, que exige que as condutas, para serem reprimidas pelo direito penal, elas devam causar ofensa. Agora, se o perigo ele é um perigo presumido, pode ser que um dia talvez venha a... Ou seja, nós estamos violando o princípio da ofensividade, de algum modo. Nesse viés, o que acontece? A impunidade poderia aparecer com a arguição de inconstitucionalidade. De qualquer modo, os tribunais também não têm sido assim tolerantes no reconhecimento da inconstitucionalidade nos crimes de perigo abstrato. Têm entendido que os crimes de perigo abstrato são constitucionais. Alguma pergunta a mais? O princípio da insignificância tem lugar se tratando da criminalidade econômica? Tem lugar, já vimos aqui em diversos ambientes, no próprio crime de descaminho, vimos também essa possibilidade nos crimes contra a Previdência. Realmente o crime de bagatela e insignificância tem um lugar, assim, eu diria, de destaque, ou seja, é uma possibilidade real e concreta no âmbito da criminalidade econômica. Mais alguma pergunta, meninas? Bem, muito obrigada pelas perguntas. Na aula de hoje, tratamos sobre a atipicidade, sobre as causas que promovem a exclusão da tipicidade do comportamento. Num primeiro momento, falamos da atipicidade absoluta, quando não existe correspondência do comportamento à norma penal, e depois passamos a tratar sobre as causas de exclusão da tipicidade, legais e extralegais. Inicialmente falamos das causas supralegais ou extralegais, princípio da adequação social, consentimento do ofendido e o crime de bagatela. Fizemos a relação dessas causas com o direito penal econômico e depois, na sequência, passamos a tratar das causas legais de exclusão da tipicidade, desistência voluntária, arrependimento eficaz, crime impossível e erro de tipo, e a sua relação, a relação de cada uma delas com o direito penal econômico. Relembrando, se dúvidas existirem, elas podem ser encaminhadas para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Devem fazer, ao enviar o e-mail, a referência ao nome do nosso curso, Direito Penal Econômico, e também ao nome do professor Ana Cláudia Lucas. Quero convidar a todos para a nossa próxima aula, que versará sobre a ilicitude. Muito obrigada.